Olá, sou a professora Vânia, da Exalc USP em Piracicaba, e eu trabalho no programa Residência Pedagógica com os alunos da licenciatura em Ciências Biológicas. São 8 estudantes da graduação e uma preceptora da escola pública aqui em Piracicaba, Escola Melo Moraes, uma escola estadual, da rede estadual. E no núcleo nosso de biologia, nós desenvolvemos diversas atividades e priorizamos, né, no início, quando foi 2020, nós iniciamos em outubro, entender a escola por meio de um questionário passado para todos os alunos, uma vez que a gente está em pandemia e todo o nosso trabalho foi remoto. Então, esses estudantes responderam como é que está o ensino na pandemia, falaram um pouco sobre a sua saúde, sobre a sua forma de estudar, né, e a gente percebeu as dificuldades, inclusive no acesso à tecnologia para estudar. Fizeram também roteiros de estudos, nossos estudantes de literatura ajudaram a escola a trabalhar com roteiros, que era o que estava sendo encaminhado para os alunos da rede pública através da professora preceptora Raquel Foroni, de Biologia, que nos ajudou muito e fez toda a mediação com os estudantes. Através das reuniões semanais também, nós preparamos aí já em 2021, para o módulo 2, um curso de Covid-19 para o ensino médio. Então, fizemos várias reuniões preparatórias e pensamos em 10 aulas, 10 momentos em que trouxemos, né, tanto um questionário para entender a realidade desse estudante no cenário da pandemia, trazendo a parte de saúde e sistema imunológico para entender melhor, cumprindo assim, entendemos, né, dentro do nosso grupo, um compromisso social da universidade para com os alunos do ensino médio em esclarecer, principalmente, como nós temos aí na nossa sociedade uma série de fake news e outras informações que confundem o estudante, nós trouxemos, então, esta preocupação para planejar as 10 aulas que foram desenvolvidas em 2 edições do curso, a convite para quem quisesse participar voluntariamente. E agora também nós temos, né, uma preocupação em trazer novas metodologias, novos recursos, trabalhando também com o contato do aluno, né, nessas tecnologias que exige aí o ensino remoto, e trouxemos a gamificação, a ideia de trabalhar com desafios e que está sendo, então, estudado pelo nosso grupo, a melhor forma de fazer isso, porque não são apenas jogos, são formas de entender a educação. Então, com isso, eu passo a palavra agora para o próximo, que vai contar um pouquinho os nossos residentes. Pessoal, meu nome é Adriana Leão, sou docente da Escola Estadual Manuel Dias de Almeida, na cidade de Saltinho. E vou falar um pouco dos principais pontos que eu adquiri no programa Residência Pedagógica. Então, o primeiro deles foi conhecer as aflições e os anseios dos professores da rede estadual, principalmente. Eu aprendi também a montar alguns roteiros e que acabaram sendo muito úteis para mim, já que eu estou tendo que bolar diversos deles na minha docência atual. Eu também pude conhecer algumas ferramentas digitais, como o Padlet, o Google Classroom e a montagem de questionários no Google Forms. Também pude criar diversas atividades, como a criação de tutoriais e montagem de atividades. E também pude exercer a regência principalmente no curso da Covid-19. E é isso, pessoal. Tá, meu nome é Bárbara Carlini. Eu quero comentar aqui o que o Residência Pedagógica mais contribuiu para mim foi justamente 3 pontos principais, assim, onde o primeiro foi conseguir desenvolver a relação entre professor e aluno, através das dinâmicas, das atividades que a gente realizou. Segundo também foi somente desenvolver a ação de refletir em cima da aula, das atitudes, onde a gente tinha diversas reuniões, onde a gente debatia sobre o que a gente estava fazendo e conseguia pensar em novas formas de agir, de atuar, sempre analisando a situação. E também, né, para desenvolver o curso, a gente debateu sobre as fake news, né, com os estudantes, ensinando sobre
a importância da gente combater isso e estar sempre situado sobre o que está acontecendo. E com isso, né, com esse debate, eu acabei envolvendo muito nas pesquisas em cima desse tema, o que me levou depois a querer desenvolver uma monografia em cima desse assunto. Eu sou Henrique Martinelli do Amaral e, bom, para mim foi algo que contribuiu bastante por ser algo que me aproximou mais da escola, teve uma experiência mais íntima, teoricamente, assim, ter mais uma proximidade com os professores, principalmente com a Raquel, que interagiu com a gente toda semana, ter maiores experiências, assim, ter um maior contato, todo esse lado, assim. Por um lado de crescimento pessoal, ele foi até um pouco mais interessante pela necessidade de estudar novos recursos e métodos para a gente utilizar. Tanto os roteiros, o que a gente precisou pesquisar para o curso, que foi bastante coisa, e a gamificação também, que é um recurso bem interessante, que a gente está se aprofundando mais, com isso para tentar chegar até o aluno, se aproximar dele. E acho que isso é algo que eu consegui aproveitar bastante, e acho que não só eu, como todos nós. Oi, pessoal, eu sou a Heloísa de Melo Grego, e eu já havia trabalhado em outras escolas, mas a experiência com o programa de residência pedagógica foi diferente de tudo para mim. Diferente porque, num primeiro momento, a gente teve sempre que pesquisar e estudar e buscar novas metodologias, novas plataformas, novas ferramentas, para conseguir englobar o aluno e também isso acabou ajudando muito na minha formação. E a gente pode ver quais delas eram efetivas ou não para a própria produção de conhecimento do aluno. Em segundo lugar, a experiência foi diferente porque a gente não teve contato só com a professora preceptora, mas também com a coordenadora do núcleo, e a gente viu diferentes versões sobre a educação também. E a gente consegue entender como licenciando que a educação vai muito além da sala de aula. E além disso, pela residência ter sido num momento de pandemia, isso fez com que eu pudesse vivenciar tanto o lado do professor, por estar trabalhando na escola, quanto o lado do aluno, por estar cursando a licenciatura. Então, eu acredito que isso permitiu que eu, no futuro, atue como uma professora mais empática e mais realista com os alunos. Meu nome é Daniela e eu vou fazer um depoimento também sobre a minha experiência na residência. Bom, eu entrei na licenciatura sem ter certeza se era isso que eu realmente queria, mas ao participar da residência, isso me fez ter certeza da decisão de ter optado por fazer licenciatura além do bacharelado de biologia. Foi como se nesse momento tivesse feito sentido de verdade, porque nos nossos estudos em grupo, nas reflexões, nos planejamentos ligados à docência que o Residência possibilitou que a gente fizesse, né, no decorrer dessas atividades, desde preparar o plano de aula, montar os slides, no meu caso das aulas, fazer uso de memes como um momento de acolhimento e de descontração para os alunos, até a regência da aula propriamente dita sobre Covid-19. E para finalizar, o Residência, ele tem me possibilitado essa aproximação, que eu imagino ser de um bom docente, e que é um caminho pelo qual eu estou perseguindo, né, que vai, além de adaptar um conteúdo teórico, de modo didático, para o aluno entender, mas também de conseguir aliar a base teórica da educação, que a gente aprende em cada etapa do processo de ensino-aprendizagem e da relação de aluno e professor. Olá a todos, o meu nome é Thalita Martins de Oliveira e eu considero o programa Residência Pedagógica como um todo um enorme aprendizado. Em especial, gostaria de dar destaque ao acolhimento, que esteve presente em todas as aulas do curso Covid-19 para o ensino médio. O acolhimento está relacionado com as competências socioemocionais previstas na BNCC, e ele visa acolher os alunos, levando em consideração seus sentimentos e emoções. Sendo assim, eu gostaria de dar destaque ao acolhimento da aula 2, que foi a aula ministrada por mim, que foi intitulado Árvore dos Desejos. Então, os alunos tinham que escolher um sonho ou um desejo para 2021 e escrever na Árvore dos Desejos, que foi feita na plataforma Jamboard. Esse acolhimento visa fazer os alunos pensarem além das suas limitações, as quais foram causadas principalmente pela pandemia de Covid-19. Além disso, nós também realizamos um questionário sobre educação na pandemia, a fim de compreender o que os alunos estavam sentindo nesse momento e dialogar com eles. E todas essas atividades e também as discussões semanais que nós fazíamos
sobre a educação na pandemia me auxiliaram a me aproximar da escola e da realidade dos alunos, visando também a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Olá, eu sou o Marcos, e como a Thalita disse, a BNCC ela teve um papel importante na nossa atuação. O programa Residência Pedagógica, ele permitiu em diversos momentos que nós tivéssemos oportunidade de estudar e refletir sobre a BNCC e o Currículo Paulista, entre outros, na sua inclusão nas atividades, tanto no roteiro, tanto na preparação do curso sobre Covid-19, nas aulas, lendo e refletindo sobre as competências e habilidades. Isso foi uma importante atuação do nosso papel como residente, para entender quais são as forças que regem o processo de ensino e aprendizagem, além da sala de aula, além do que está visível para todos. Então, com isso, o programa de residência pedagógica, ele permite diversas opções de uma nova reflexão, de uma nova ótica sobre os aspectos da educação, e com isso, essa análise que podemos fazer sobre a BNCC, sobre os materiais didáticos e os livros didáticos, também foi uma oportunidade para mim, como estudante, de entender uma nova área de atuação e de utilizar essa pesquisa, essa análise documental como base para a minha monografia no meu projeto de conclusão de curso. Oi, gente, eu me chamo Marcelo Soares Ribeiro Filho, e eu penso que o residência pedagógica, como uma extensão da licenciatura, para mim, foi muito importante na busca do entendimento da realidade social escolar nesse momento de pandemia. Então, não só a questão social, mas também as questões internas da escola, como a relação dos professores, a relação dos alunos, a interação com os colegas e como a criação e a formação de um curso ocorreu durante nossas regências na escola. Tem também entender as burocracias escolares que estão entrelaçadas dentro de toda a estrutura escolar. Então, isso foi muito importante para a minha formação pessoal, e quando eu vier a atuar profissionalmente pós-formação, né, eu acredito que eu vou estar muito mais inteirado nessas questões. E também, durante o curso, a gente buscou superar essas barreiras que existem no ensino tradicional e no ensino à distância, que acaba por desaproximar, por afastar mais ainda o aluno do professor. Então, nesse momento, a gente tentou realmente novas formas de atuação. Então, no meu caso, eu busquei criar animações e imagens que pudessem sintetizar o conteúdo que foi a replicação viral. Então, eu fiz esquemas, fiz animações que meio que mostravam de maneira bem sintetizada mesmo como funcionavam os processos, trazendo os alunos para mais próximo da minha fala e da minha posição como docente. E para encerrar a fala de todos nós, eu escolhi uma frase do Carl Sagan, que eu acredito que sintetiza muito bem o momento que a gente vive de negacionismo, de necessidade da busca pelo conhecimento científico, e eu vou ler para vocês, que ela é bem interessante. Ela acaba sendo um pouco triste por um lado, mas meio que fomenta também essa vontade da gente em querer mudar essa sociedade em que a gente vive. Então, nós, como sociedade, criamos uma civilização global em que todos os elementos, como transporte, as comunicações, indústrias, agricultura, medicina, educação, entretenimento e até as instituições democráticas de voto, dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Mas nós também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. Então, nesse sentido, eu vejo que nós, como docentes, devemos atuar para mudar essa situação e realmente trazer o conhecimento científico, trazer esse debate para todo mundo, e que isso se torne realmente a realidade dos alunos e da sociedade como um todo, que está sendo formada a cada dia. Obrigado. Olá, eu sou Antônio Carlos Brolese, professor do Departamento de Matemática do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Nessa mesa, nós vamos falar sobre as experiências do PIBID, do Grupo de São Paulo, capital, sobre o tema metodologias de ensino e o uso de recursos didáticos no contexto atual. Como envolver mais alunos? Nessa mesa estão participando a professora Lilian, da Escola Comendador Amorim Lima,
e os estudantes da licenciatura em matemática da USP, Ananda e Vitor. Inicialmente, a professora Lilian vai falar sobre o projeto do PIBID que funciona nessa escola. Professora Lilian. Obrigada, Brolese. É um prazer estar aqui nessa mesa, falando um pouquinho com vocês sobre o projeto, né, do PIBID na escola Amorim Lima. E aí eu vou trazer para vocês aí para um entendimento, né, do projeto do PIBID, primeiro dentro da escola. Então, a gente tem aqui o professor Brolese, eu como supervisora, a Ana, a Ananda, Bárbara, Camila, a Maitê, a Maria Isabela, a Mariana, Matheus, Raquel, Vitor e o Igor, que fazem parte desse time do PIBID na escola. Então, esse projeto é um projeto diferente, né? Ele nasce em 2003, e ele ressignifica as relações, né, desde o papel do educador, do estudante, constrói valores. A gente tem a questão da docência solidária dentro do projeto, né, que é um ambiente que é o salão de pesquisa que eu trouxe para vocês, onde acontece também a polivalência. O conhecimento não é fragmentado, o professor está aí como um mediador. Também a gente tem os espaços, né, utilizados de forma diferente. Então, todo espaço, né, ele acaba sendo o ambiente para aprender. E a gente também dá conta aí, né, sobre as questões do território, né, as questões do aprender não fica só dentro do muro da escola. A gente pensando aí no respeito aos tempos diferentes de aprendizagem, a gente tem a questão dos roteiros de pesquisa, e as oficinas com as suas especificidades de cada área, as tutorias, e a participação dos estudantes, né, um momento muito bonito aí de uma assembleia de estudantes. Nós temos também a assembleia das famílias, né, a participação das famílias é bem forte. Também as raízes culturais dentro do projeto é muito forte, né, trazendo aí a identidade, a construção de significados diferentes para o aprender. As festas e os eventos também são bem fortes dentro do projeto. E aí, como que ficou o projeto na pandemia, né? A gente teve aí o contexto pandêmico e a ideia foi manter os vínculos através da tutoria. E também do vínculo, né, que as crianças não perdessem o vínculo com a escola. Para isso, a gente usou as ferramentas e aconteceu o PIBID para a gente, que contribuiu bastante. Dentro desse momento pandêmico, o PIBID veio trazendo inovações aí, né, organizando a matemática dentro da escola. Nós fizemos os e-mails para cada estudante, para cada bolsista, né, para todos os bolsistas terem acesso às ferramentas que pudessem ajudar. Nós criamos o nosso drive para organizar também todas as atividades que a gente fazia com os estudantes, o agenda para poder deixar registrados nossos encontros, tanto com os estudantes, também encontros entre os bolsistas do PIBID. E aí, em 2021, o PIBID entra dentro da escola mesmo, como dentro da rotina diária, tá? E isso faz uma grande diferença, porque, né, começou a fazer realmente parte da escola. E aí a gente vê que o PIBID, ele conseguiu formar os vínculos, né, com os estudantes, cada grupo de bolsista pensou nesse quebra-gelo que poderia fazer mesmo no virtual, né, para que acontecesse esse vínculo. E a criatividade rolou solta, né? Os bolsistas trouxeram várias formas de interação com os estudantes, usando os recursos que eles tinham em casa, e a gente conseguiu, com isso, que os estudantes trouxessem, né, o que eles estavam recebendo, vamos dizer assim, construindo junto com o PIBID. Então, são momentos aí muito interessantes, né, com os estudantes também participando. E a questão, né, do PIBID trazer possibilidade, né, e trouxe inovações para toda a escola, e que eu pude compartilhar
também com os outros professores. E a gente pode dizer, então, que esses vínculos, mesmo na forma remota, aconteceram, a tecnologia acabou sendo uma aliada para a aprendizagem, e a gente conseguiu aí, com um grupo, envolver os estudantes e educadores. E a gente conseguiu essa inovação pretendida para os novos tempos. Então, agradeço imensamente a todos os integrantes do PIBID, ao coordenador, né, Antônio Carlos Brolesi, porque sempre foi bem carinhoso, atencioso com o grupo, e também a diretora Anelisa, porque deu esse espaço e essa abertura para a gente. Obrigado, Lilian, pela apresentação. Ficou muito claro, né, a participação do PIBID. A escola é uma escola diferente no seu projeto, e, além disso, ela recebe o PIBID de uma forma bastante interessante, colocando o PIBID para dentro, né, das atividades regulares da escola, contato direto com os alunos. Gostaria de convidar, então, para a mesa aqui novamente a Lilian, o Vitor e a Ananda, para que eles retornem aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a vivência que está sendo esse projeto. Ananda, você gostaria de começar? O nosso foco aqui é como envolver mais alunos. Acho que você podia falar um pouquinho da tua experiência em nome aí do pessoal, depois eu passo para o Vitor, e o Vitor complementa, tá bom? Tudo bem. Oi, gente, eu sou a Nanda, sou estudante de licenciatura em matemática na USP e estou com o PIBID desde o meio do ano passado. Eu e a minha parceira Maitê, a gente começou com os 8º anos e, como é o tema da mesa, né, como trazer os alunos para a sala de aula. A gente tentou usar os recursos que a gente tinha em casa, como a Lilian mostrou na reunião. No começo a gente estava usando o tripé, a lousa dela, sempre tentando criar atividades lúdicas. Um dos focos meu e dela era sempre de deixar a sala de aula o mais confortável possível para os alunos. Então, isso foi o nosso foco. A gente deixa sempre o espaço aberto para eles falarem, caso tenha alguma atividade, como eles vão entregar, se eles quiserem tirar alguma dúvida no Sala de Aula, que é uma plataforma que a gente usa, ou Sala de Aula, ou no e-mail. Tudo isso a gente utiliza, né, para deixar tudo o mais confortável possível, e isso acaba mostrando para eles que eles podem ficarem tranquilos, que ali é um ambiente seguro, sabe? Que a gente entende que está num momento, num contexto que ninguém esperava, né? Então, a gente tenta ser o mais próxima deles possíveis, né? Tipo, mostrando que pode conversar, que a gente vai estar ali para tentar passar segurança. Esse foi um dos focos meu da Maitê, que agora a gente está com o 9º ano do Amorim, né? Junto com eles aí, fazendo as oficinas de manhã cedo. Acho que é isso. Muito bom, que legal, né, essa vivência aí que vocês estão tendo, né, e Vitor, como é que está sendo aí essa coisa, o que vocês inventaram aí para trazer os alunos mais para perto? Você que vocês trabalharam já com o 9º ano, depois foram lá para o 6º ano, como é que é essa experiência aí, Vitor? Bom, uma boa tarde a todos. Uma coisa que eu tenho muito em comum com a Ananda é que nós dois trabalhamos com o 9º ano, né? Ela está trabalhando com o 9º ano esse ano, eu trabalhei o ano passado. Então, diferente dos grupos que nós montamos no PIBID, que foram duplas, o meu sempre foi trios, né? Eu tive um trio com o 9º ano, agora com o 6º ano estou com outro trio. Então, a gente teve que ficar reinventando várias vezes. Então, principalmente o meu grupo ali, que teve uma mudança muito abrupta, né? Porque o ano passado a gente trabalhou quase metade do ano com o 9º ano, então a gente teve que trazer umas aulas um pouco mais maduras para eles, porque senão, tipo assim, eles iam achar muito bobas, vamos dizer assim, dessa forma. Então, a gente tentou trazer alguns slides, trazendo alguns elementos da cultura pop, né? Então, para tentar engajar eles para as aulas. E como eles estavam bem no final do ano já, e eles estavam muito preocupados com o TCC, com vestibular, né, vestibular de ETEC e outros vestibulares de escolas técnicas, né, que tem, então a gente, quando foi se aproximando mais para o final do ano, então a gente priorizou dar alguns conteúdos que eles não tinham visto ainda, porque teve um hiato muito grande, né, que eles ficaram fora da escola devido à pandemia. Então, foi um desafio muito grande. Já esse ano, com o 6º ano, foi uma virada de chave muito grande, porque, assim, a gente estava com alunos um pouco mais maduros, que eles eram um pouco mais retraídos até, né? Eles não falavam tanto, para uma turma que hoje trabalhar é um desafio para fazer eles ficarem quietos, vamos dizer dessa forma, né? Porque eles são muito animados, estão ali sempre à disposição, ali sempre discutindo os assuntos que a gente traz, isso realmente muito bom.
Então, trazer formas diferentes para estar engajando esses alunos foi algo muito importante. Então, a gente tentava trazer vários jogos diferentes, por exemplo, jogos montados no Kahoot, jogos feitos com Gartic, criava jogos como, tipo assim, uma roleta, aqueles do roda-roda, né, com questões matemáticas ali envolvendo. Um sucesso que foi com eles foi o bingo, que a gente trouxe com vários temas diferentes, inicialmente com operações, depois recentemente com frações, né? Então, trazer essas formas diferentes, né, de trabalhar com eles tem engajado bastante. Muito bom, né, Lilian? É muito bacana a gente ver os alunos da licenciatura em matemática tendo essa experiência direta, né? Então, só para finalizar, Lilian, eu queria que você desse um último recadinho aí da visão que você tem a partir da tua posição, né, com relação à participação dos estudantes da escola no projeto. Eles têm participado, têm gostado, Lilian? Os estudantes têm gostado bastante, né, eles estão engajados, né, com todos os grupos, com todos os bolsistas do PIBID. A gente vê uma animação, e aí quando eles já ficam torcendo para chegar outra semana para ter de novo. Então, isso está sendo muito bacana, né? Eles trazem isso nos outros tempos que a gente, como educadora, fica com eles trazem como eles estão gostando da participação do PIBID. Isso também é muito animador. Bom, nossa, eu acho que foi bem legal essa mesa, a gente pôde dar um pouquinho de recado, a gente tem mais coisas aí para mostrar, tem a nossa página, os Padlets que a gente fez também com alguns vídeos que os alunos prepararam, então a gente fica à disposição aí para perguntas, para responder para vocês na parte de debate aqui da mesa. Olá, meu nome é Taitiane, sou professora aqui do campus da Exalc da USP, e nesse momento nós apresentaremos algumas atividades que são desenvolvidas pelo núcleo PIBID, aqui da Exalc, que é um programa de iniciação à docência, cujas atividades são realizadas diretamente em escolas estaduais. Eu vou contar com a participação aqui do Ettore, da Ana e da Flora, que estarão contando um pouco para vocês sobre os recursos didáticos que nós utilizamos no decorrer desse projeto. Eu passo, então, a falar um pouquinho sobre os bolsistas que integram esse projeto, além dos que estão apresentando hoje, nós também temos a Beatriz, a Bruna Ferreira, a Bruna Santos, a Giovana, o Gustavo, a Júlia e a Sofia, e nós temos também a colaboração da professora Juliana, que é a professora da escola Antônio de Melo Cotrim, que é uma escola estadual aqui do município de Piracicaba, uma escola de ensino integral, que atende principalmente o ensino médio e agora também passou a atender o ensino fundamental. Nós temos atividades desde 2018, em parceria com essa escola, mas nós contaremos as atividades mais recentes, principalmente nesse contexto da pandemia. Então, eu vou começar passando a palavra para o Ettore, que vai descrever um pouquinho sobre as atividades realizadas desde 2020. Olá a todos, é muito prazer, meu nome é Ettore. Eu vou contar, então, um pouco para vocês nossas atividades realizadas no ano de 2020, que foi o ano que se iniciou a pandemia, né? Bom, então, em 2020, inicialmente, a gente ficou com muitas dúvidas de como desenvolver as atividades à distância que fossem tão efetivas quanto presencialmente com os alunos. E acredito que muitos professores estão tendo esse problema, e foi realmente um grande desafio para a gente. Então, a gente já contava com um blog chamado Informe-se Consciência, que era alimentado pelo grupo constantemente, com notícias da educação e da ciência. E a gente queria, então, expandir os nossos conhecimentos acumulados nesse blog com os alunos também e desenvolver atividades à distância que fossem tão boas quanto as presenciais. Bom, as primeiras ações, então, com o primeiro ano, foram desenvolvidas por mim, pela Bruna e pela Bruna S., as duas Brunas do nosso grupo, com o tema Desenvolvimento Humano e as Tecnologias, onde a gente abordou os conteúdos de mortalidade infantil, expectativa de vida, saneamento básico, vacinação e as campanhas de vacinação. A gente realizou as atividades através do Google Forms, onde a gente colocou alguns vídeos informativos, textos e informações para os alunos, e também com um Padlet para eles construírem com a gente um mural interativo.
Bom, então, dentro desse Padlet, a gente colocou algumas instruções, primeiro, para introduzir os alunos com os novos tópicos e para eles aprenderem a mexer nessa plataforma. E a gente também colocou alguns sites para consulta, desenvolvimento humano e de saneamento básico, e alguns vídeos da realidade brasileira quanto ao saneamento básico e a mortalidade infantil, para a gente instigar um pouco a imaginação deles e a investigação deles quanto aos temas. E o nosso formulário também, intitulado de Biologia e Práticas de Ciência, a gente trouxe também para eles alguns estudos de caso, alguns textos base, vídeos e imagens sobre a mortalidade infantil, vacinação e o saneamento básico. E com isso, então, com esses elementos que a gente colocou para eles, a gente, em seguida, colocou algumas questões também para eles responderem e também para dar uma instigada na investigação deles. Bom, com o segundo ano, foi desenvolvido pela Ana, Angélica e o Gustavo, uma atividade relacionada às tecnologias de manipulação genética presentes no nosso cotidiano, onde eles utilizaram o Google Forms e a plataforma WordWall para conseguir realizar essa atividade. Eles tentaram trazer alguns temas mais relacionados ao nosso cotidiano mesmo, então a gente trouxe alimentação como tema principal, e dentro da alimentação, os transgênicos, OGMs e vacinas. Então, a gente trouxe algumas questões e vídeos sobre alimentos transgênicos, OGMs, juntamente com um link de acesso a uma atividade prática criada na plataforma WordWall, onde eles tinham que relacionar as palavras para conseguir complementar a atividade. Bom, com o terceiro ano, foi desenvolvida uma atividade pela Anitta, a Beatriz, a Giovana e a Sofia, com o tema História da Vida na Terra em Escala Temporal e as Conquistas Evolutivas dos Seres Vivos. Então, eles criaram um Padlet com essa linha temporal, com toda a história da vida na Terra. Nesse Padlet tinha alguns vídeos, textos, informações muito legais sobre essa escala temporal. E, em seguida, eles encaminharam os alunos para um Google Forms, onde eles tinham algumas questões para incentivar a investigação desses alunos, com algumas hipóteses, argumentações e a coleta de dados. Essas foram as nossas atividades realizadas em 2020 e eu vou passar a palavra agora, então, para a Ana, para ela contar um pouco sobre o replanejamento das nossas atividades em 2021. Obrigada, Ettore. Bom, meu nome é Ana Luísa, é um prazer conhecer a todos e eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre as atividades desenvolvidas pelo PIBID nesse ano de 2021. Então, o nosso maior desafio em 2021 foi tentar adaptar as atividades agora numa questão mais de aproximar os alunos do PIBID dos alunos da escola, né, dos estudantes, já que agora nós contamos com a escola voltando aí gradualmente ao ensino presencial. Então, primeiramente, no começo do primeiro semestre, nós trabalhamos, né, em conjunto com a professora Juliana, professora de Biologia no ensino médio, trabalhando aí os grandes grupos vegetais. Então, primeiro, nós nos dividimos, né, em 3 grupos, sendo que o primeiro grupo ficou responsável por trabalhar as briófitas e as pteridófitas. E nessa parte, né, nessa fase do PIBID, nós buscamos aí trazer uma coisa mais prática, que realmente complementasse a parte teórica exposta pela professora em sala de aula, né? E também ainda no ensino híbrido, um pouquinho no online ainda. Então, o primeiro grupo ficou responsável por trazer aí atividades mais práticas sobre as briófitas e pteridófitas, trazendo as adaptações, a evolução, as principais características desses 2 grupos, munindo-se aí de ferramentas como os formulários Google e também uma videoaula prática com um joguinho de palavras cruzadas para os alunos. Ao todo, né, eles conseguiram aí 80 respostas, então foi uma participação muito boa dos alunos nessa atividade. Já o grupo 2, composto por mim, a Anitta e também o Ettore, nós buscamos aí trabalhar as angiospermas e gimnospermas, focando nessa parte de aproximar os estudantes do grupo do PIBID. Então, primeiramente, foi produzido um vídeo de apresentação, mostrando quem nós éramos, o porquê de termos escolhido biologia, pensando aí nessa preparação do vestibular dos alunos, e também, né, o que nós faríamos como alunos do PIBID, atuando com eles. E para fazer essa interação um pouco mais prática, nós utilizamos o Google Forms novamente, trazendo aí um resumo da parte teórica e também alguns exercícios com imagens, vídeos e links, tudo para tornar, né, esse conhecimento um pouco mais completo. E também produzimos uma videoaula prática, então trazendo vídeos com as nossas mãos, dissecando flores, frutos, mostrando sementes, as folhas também, e muitas imagens, né, trazendo as nossas fotos e também as fotos de nós 3 com as plantas que queríamos mostrar e exemplificar
tudo para para nos aproximarmos um pouco mais dos alunos. E também o grupo 3 aí ficou um pouco mais focado nas angiospermas, então trazendo já essa questão, né, essa preparação para o vestibular, trazendo várias questões de vestibulares mais concorridos, mais famosos, trazendo aí essa abordagem quanto às estruturas das angiospermas e as características que tornam, né, esse grupo tão especial. Então, para, né, trazer essas informações, as meninas também fizeram um vídeo de apresentação, né, a Bruna, a Flora e a Sofia, se apresentando, contando um pouquinho do que elas iam trabalhar. Também prepararam mapas mentais, tudo para ajudar os alunos a se preparar para o vestibular e organizar o seu estudo, né, de uma forma que ficasse mais lúdico também essa aprendizagem. Então, elas trouxeram esses mapas, também uma videoaula teórica e uma videoaula prática, trazendo também, retomando os conceitos de uma aula teórica e introduzindo também para a parte prática com jogos, com exercícios, tudo que também aproximasse o grupo dos alunos. E também uma videoaula prática, trazendo as alunas com as flores, com os frutos, tudo ali que seria mais próximo do presencial mesmo, para tornar tudo um pouco mais real para os alunos. E agora eu vou convidar a Flora, que vai falar um pouquinho das outras atividades desenvolvidas nesse primeiro semestre de 2021. Olá, eu sou a Flora, também faço parte do PIBID, desde o começo de 2021. Eu vou falar um pouquinho sobre esse esquema de lives que a gente criou aí nesse primeiro semestre. Bom, então, a gente criou um sistema de lives para a gente poder interagir melhor com os alunos e a gente, em conjunto com a disciplina de Biologia, a gente participou da disciplina eletiva Ciência contra a Desinformação. Então, a gente tratou alguns temas mais polêmicos, né, que causavam um pouco de dúvida entre os alunos, e um deles, né, o primeiro foi Doenças Emergentes e Vacinas, pela Bruna e pela Sofia, em que elas discutiram o surgimento de endemias, epidemias e pandemias, a diferença entre esses três tipos, né, a pandemia do novo coronavírus, né, a importância das vacinas, e aí, mais trazendo para essa parte polêmica, o movimento anti-vacinas e o impacto das fake news na saúde pública. Então, a gente fez essa transmissão via Google Meet, né, slide, e a gente também reproduziu vídeos e imagens. E elas fizeram a abordagem do jogo do verdadeiro ou falso, que consistia em mostrar algumas notícias, algumas afirmações para os alunos, e aí eles mostrariam plaquinhas vermelhas ou verdes, vermelhas para ver se eles não concordassem, e verdes se eles concordassem, com aquela afirmação que estava sendo apresentada. Então, outro tema foi o kit COVID, que eles usaram o Canva e um vídeo no YouTube, né? E aí, eles falaram um pouquinho sobre os medicamentos que, né, são colocados como componentes do kit COVID, né? Uma história investigativa com as escolhas para situações problemas, né? Então, eles propunham situações, os alunos deveriam falar mais ou menos o que eles acham que deveria ser feito. Aí, eu e a Ana, a gente fez o tema pobreza menstrual. Então, a gente queria falar um pouquinho sobre o que é a menstruação, né, a história de como ela era tratada, algumas curiosidades e algumas crenças que a gente iria desmistificar ao longo daquela live. E a gente utilizou uma abordagem de perguntas dos estudantes, né, a dinâmica em que eles escreviam algumas frases em papeizinhos, e aí, ao longo da live, a gente ia respondendo. Então, outro tema foi o aborto, né, a legalização do aborto. Então, a gente tinha o objetivo de incentivar a criação de argumentos, tanto a favor quanto contra, né? Foram apresentados esses dois lados, né? E aí, por meio da live também, as dificuldades, né, que eles apresentaram foi a participação dos alunos, né? Isso acho que para todos os grupos. E também a gente tinha que garantir que a gente não estava tratando as informações que a gente trazia com base nas nossas crenças individuais, né? E o último tema que eu vou falar aqui é o de plantas medicinais, que foi a Bruna Santos, a Giovana e a Júlia. Então, elas trataram o que são essas plantas medicinais, né? A história delas, como elas eram usadas, por quem, né? Com que objetivos. E aí elas focaram um pouquinho na legalização e descriminalização da cannabis sativa, né, a maconha, para uso medicinal. Então, apresentando alguns argumentos, alguns fatos, né, alguns projetos de lei, tudo isso para embasar melhor os alunos nas opiniões que eles poderiam vir a formar. Bom, e esse foi o nosso sistema de lives.
Eu vou convidar agora a professora Taiti para fazer o nosso encerramento, e muito obrigada. Bom, então essas foram as atividades realizadas aqui pelo Núcleo PIBID da Exalc, um foco em alguns recursos que foram utilizados no decorrer desse período, principalmente buscando realizar as atividades do projeto em parceria com a escola, que também é nossa participante do projeto, e principalmente buscando aí desenvolver habilidades, competências junto aos estudantes lá da educação básica e também desenvolvermos alguns conhecimentos na área da formação de professores. Muito obrigada. Boa tarde, estava falando sem som. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Bárbara Corominas Valério, sou professora do Instituto de Matemática e Estatística da USP, do Departamento de Matemática, e é com muita alegria que eu vou coordenar as discussões dessa mesa. Nós acabamos de acompanhar o trabalho desenvolvido por esses 3 subprojetos, né, por esses 3 núcleos. Então, nós acompanhamos primeiro a apresentação, né, dos trabalhos desenvolvidos no Residência Pedagógica, do Núcleo de Biologia de Piracicaba, depois os trabalhos desenvolvidos pelo subprojeto de Matemática, do PIBID Capital, e, por fim, os trabalhos desenvolvidos pelo subprojeto PIBID de Biologia, também do Núcleo de Piracicaba, né? Então, aqui na mesa fazem parte, né, os coordenadores desses projetos, a professora Vânia, o professor Antônio e a professora Taitiane, né? Nós ainda não temos perguntas no chat, então quem está nos acompanhando pelo YouTube pode fazer as suas perguntas, que eu trarei para a mesa, né? Mas a gente tem alguns, né, parabenizações pelos trabalhos desenvolvidos, principalmente porque a mesa, né, trouxe a fala dos pibidianos, dos residentes, né, o que é muito importante para nós ouvirmos, né, os alunos falarem sobre as experiências que eles estão tendo, né? Então, enquanto a gente não recebe nenhuma mesa das pessoas, né, nenhuma pergunta das pessoas que estão nos acompanhando, né, então vocês me permitam aí tentar iniciar aí o debate na mesa, né? Então, a gente ouviu, né, tanto falando do núcleo de Piracicaba, da Exalc, né, onde a gente tem aí um PIBID, um residência, né, na biologia. Eu queria ouvir das professoras, quer dizer, a gente já ouviu, né, os alunos falando quanto é que isso tem sido importante para a formação deles, né? Então, queria ouvir um pouco das professoras, né, das coordenadoras, como isso tem, se tem e como é que tem influenciado no curso de vocês. Taitiane, se quiser começar, fica à vontade. Pode começar, Vânia, depois pode começar. Bom, é uma grata satisfação estar aqui nessa tarde, né, falando, não só, acho que para nós que trabalhamos em licenciatura, com ensinar e aprender, mas para as escolas e também para todos aqueles que se interessam pelo Congresso de Graduação. E, Bárbara, a sua pergunta, ela é muito pertinente, porque as licenciaturas sempre tentam essa aproximação com a escola. E como é que a gente faz essa aproximação, né? A escola da abertura, o que nós podemos fazer para trabalhar numa sinergia, né? Numa perspectiva de formação docente que agregue para os dois lados e possa, então, dar espaço para o nosso aluno exercer aquilo que ele está discutindo, pensando e formar sua identidade profissional docente. Então, eu acho que a convivência com o professor, preceptor, é fundamental. Eles terem esse tempo da bolsa, que é para além, né, das aulas da licenciatura, é um tempo de reflexão, de preparo, de planejamento, que agrega muito ao programa e faz ter mais sentido, como disse uma das alunas ali, do que possa ter dentro da sala de aula de uma licenciatura. Então, a relação teoria-prática, ela passa a fazer sentido e ser prioridade, né, como nós preconizamos nas nossas licenciaturas. Eu escuto muito isso em evento e tal, como articular teoria e prática é sempre um desafio. Parece que a prática é o momento dos estágios, estou lá na escola e está descolado da teoria, e não é bem assim. Então, essas discussões, essas articulações, elas acabam
chegando, né, também na sala de aula, e agora a sala de aula virtual que seja, das nossas licenciaturas, né, com uma dúvida. A gente teve até apresentação de temas, né, gamificação, os alunos apresentam, porque o residência pedagógica, ele faz parte do estágio, ele pode até substituir partes do estágio, é uma das diferenças aí para o PIBID. Bom, complementando, a professora Vânia trouxe um aspecto, e eu gostaria de trazer um outro aspecto também, que é próprio aqui do nosso campus, né? Como a professora Bárbara trouxe essa questão, né, de como que impacta, né, como que o projeto traz um impacto aí para a formação e para o próprio curso de licenciatura. Eu gosto sempre de lembrar que nós estamos em um campus que o carro-chefe é a área de agrárias, né? Então, os estudantes, eles se envolvem em muitos projetos dessa área aqui no campus de Piracicaba, e realmente é uma área muito interessante, que apresenta várias possibilidades de trabalho, e às vezes, né, a licenciatura, ela não aparece tanto, ela não fica tão evidente. Mas o que é que nós percebemos? A partir do momento que esses projetos, somado a alguns projetos do PUB também, né, do Programa Unificado de Bolsas da USP, começaram a ocorrer aqui no campus da Exalc, o olhar dos estudantes dos dois cursos de licenciatura, que nós temos a licenciatura em Ciências Biológicas e a licenciatura em Ciências Agrárias, também se voltou um pouco para a licenciatura, no sentido de terem a oportunidade de não apenas realizar um estágio específico nas disciplinas, como a professora Vânia já colocou, mas se envolverem em um projeto que eles têm uma bolsa de dedicação, que eles têm horas semanais, que eles passam momentos no nosso laboratório didático planejando e organizando as atividades, depois momentos em contato íntimo com a escola, com os estudantes, com a professora supervisora, que recebe e que nos apoia nessas ações lá na escola. Então, esses projetos, eles vêm também para evidenciar os cursos de licenciatura que nós temos aqui na Exalc e mostrar para os nossos estudantes que existem outras tantas possibilidades, além daquelas que eles já conheciam no campus. Então, eu entendo que o projeto ele só vem para somar as ações que nós desenvolvemos aqui na licenciatura. Obrigada, professora Vânia, professora Taitiane. Acho que é isso, né? É somar as ações, né, que já existem aí dentro de cada instituto. Nós temos agora uma pergunta da professora Dislane Moraes, né? Ela pergunta, né, pergunta aos coordenadores, né, sobre como foi este contato com os estudantes das escolas, né? Relações entre os bolsistas PIBID e os estudantes das escolas, apesar das dificuldades da pandemia. Professor Brolesi, quer começar, já que nós falamos já, né? Tá bom, então, o contato com os estudantes das escolas foi muito variado, dependendo do grupo, né? Depende de onde, em qual escola o grupo atua, né? Eu posso falar do caso Matemática São Paulo, que atuou na maior parte no Colégio Amorim Lima, né, e uma parte dos bolsistas do PUB atuaram na Escola de Aplicação da USP, duas escolas próximas aqui do campus da capital, da USP, né, e que já tem uma tradição de receber projetos e receber a presença dos estudantes da universidade nos seus estágios, nas suas atividades de extensão, né. E com relação ao PIBID também, são escolas que já receberam o PIBID nas versões anteriores. O PIBID é sensacional porque ele respeita, né, o professor da escola, que se torna o supervisor, dá a ele voz, dá a ele o lugar adequado na condução desses trabalhos. Quando os estudantes bolsistas da universidade têm contato com os estudantes da escola, é por meio do professor supervisor que está lá na escola, que já é conhecido, né, por meio do contato com as famílias, né. Então, no caso do Amorim Lima, os estudantes começaram as atividades por meio de oficinas extras, tudo no remoto, né? Esse ano foi tudo remoto, desde o ano passado, desde o início do PIBID desse ano, né? Então, tiveram as oficinas que eram dadas no contraturno para esses estudantes,
E no ano de 2021, quando entrou, né, já uma nova grade escolar na escola, incorporando as atividades online de uma forma mais intensa no primeiro semestre, os estudantes do PIBID partilharam momentos da aula, né, momentos em algumas aulas da grade escolar regular da escola, os estudantes do PIBID entravam e faziam as atividades, desenvolviam as atividades que eles criavam, né, em conjunto sempre com a professora supervisora e junto também com outros professores, porque a entrada do PIBID na escola é uma entrada que se faz politicamente, digamos assim, envolvendo a comunidade, né, então outros professores também participaram, né, e como as coisas eram feitas online, havia mais possibilidades de mais professores participarem. Normalmente, quando os estudantes tinham as atividades diretamente com os alunos da escola, participavam 2 ou 3 ou até 4 professores da própria escola também. Quando era um jogo, jogavam juntos, né, tudo sempre com alto, né, como foi mostrado aqui na mesa, com muita criatividade, muita invenção, muitas atividades interessantes, quebrando preconceitos, né, sobre a escola pública, que os alunos não são interessados, como foi falado na outra mesa. Imagina, os alunos extremamente interessados, né? Então, nós tivemos um retorno fantástico dos estudantes da escola para as atividades do PIBID. Esse contato com os universitários, assim, é um contato bacana, super gentil e de benefício para todos os lados. Vânia, você quer ou eu falo? O que você prefere? Posso falar? Se as meninas não querem falar, a Flora e a Ana... Eu vou perguntar depois se as meninas, se a Flora e a Ana, que são bolsistas aqui do PIBID, não querem complementar. Bom, professora Dislane, realmente é um desafio a ser enfrentado esse contato com os estudantes em meio à pandemia. No nosso caso, a nossa escola, ela atende alunos que moram em bairros de alta vulnerabilidade social e alunos que não têm acesso à internet. Então, essa foi a nossa primeira questão para a nossa professora supervisora. Como nós podemos ter contato com os estudantes do ensino médio? E ela nos ajudou nessa intermediação. Então, a escola tem um mecanismo de impressão de atividades para encaminhar para aqueles alunos que não tinham nenhum acesso à internet. Houve também, por parte do governo do estado, a distribuição de chips de celular com um determinado pacote de dados, né, para que a gente pudesse ter o contato com esses estudantes, mas tudo era intermediado pela nossa professora supervisora. Então, os bolsistas, eles gravaram pequenos vídeos de apresentação, então eles se apresentavam para os estudantes e a professora encaminhava esses vídeos através dos grupos que ela possuía. Conforme as aulas foram sendo retomadas, né, gradativamente, nós desenvolvemos, que foram as últimas ações nossas, as lives. Então, nós pudemos conhecer um pouquinho melhor os alunos e os alunos também nos conhecerem. Como nós estamos lá na escola desde 2018, muitos deles me conhecem e conhecem alguns estudantes que já estavam no PIBID anteriormente, mas os bolsistas mais novos que ingressaram agora nessa edição não conhecem nem o espaço físico da escola. Inclusive, surgiu a ideia de agora no segundo semestre nós solicitarmos que os alunos façam um tour pela escola, porque a escola adquiriu um aparelho de celular para cada turma, para as turmas poderem realizar algumas gravações e mostrarem, né, apresentarem a escola para os bolsistas que ingressaram agora no PIBID. Então, foi realmente uma dificuldade que nós conseguimos superar graças à intermediação da professora supervisora. Eu queria saber se a Ana e a Flora queriam comentar um pouquinho, que é uma das coisas que eles mais falam quando nós nos reunimos. Ai, professora, quando que nós vamos poder ter contato com os alunos lá na escola? Porque os bolsistas que já estavam no projeto, eles falam, é tão gostoso, a gente chegava na escola, eles já vinham receber, ajudavam a gente a tirar a caixa, levar material para dentro da sala, né? E eu falo para eles, é a parte mais gostosa, né? Quando nós chegamos na escola. Então, eu quero ver se uma das meninas quer complementar minha fala. Bom, boa tarde, pessoal.
Bom, meu nome é Ana Luísa e eu sou aluna, né, participo do PIBID desde julho do ano passado. E realmente isso, como a Tati comentou, é um grande desafio para mim, porque a maior parte da minha licenciatura eu, infelizmente, estou fazendo no modo remoto, então nem as partes práticas das disciplinas, os estágios, eu estou tendo a oportunidade de fazer presencialmente. E o PIBID vinha, né, na minha ideia, quando eu entrei na graduação, como essa oportunidade de estar com os alunos, de estar com professores, vivenciar o dia a dia, né, o cotidiano de uma escola. E a gente está tentando, desculpa, fazer tudo isso no remoto, mas ainda fica aquela vontade enorme, né, de conhecer os alunos, conhecer a escola, o espaço. As lives foi, assim, uma oportunidade muito importante, né, enriquecedora mesmo, para a gente ter uma ideia de como que é, né, a vivência dos alunos na escola. Mas a gente espera que aí agora, com essa nova ideia, né, do tour, e também no próximo ano, a gente consiga voltar no presencial para a escola e finalmente conhecer os alunos, né, e estabelecer mesmo essa conexão que, como a Tati falou, as antigas alunas, né, do PIBID sempre falavam muito, sempre incentivam muito e engrandecem muito nessa experiência de realizar as atividades, conversar com os alunos. Então, estou, assim, esperançosa de, no próximo ano, poder ter essa vivência presencial mesmo. Muito importante. Bom, nós temos uma outra pergunta que eu vou trazer para a professora Vânia, que é em relação ao residência, né? Diz assim, né? Gostaria de perguntar aos expositores como foi o processo de inserir uma residência pedagógica, uma super inovação. Então, obrigada pela pergunta. O Residência Pedagógica é realmente mais novo que o PIBID. Ele é um irmão mais novo com alunos mais velhos, no sentido de mais velho de curso, né? Eles estão mais no final do curso. Então, ele já tem esse, vamos dizer assim, necessidade de desenvolver regência, tem toda a carga horária da residência. Então, como é que foi, né? Acho que, primeiramente, assim, eu penso que um diferencial é conversarmos com a escola, porque quem é que vai receber a bolsa é um professor, são os alunos da licenciatura, mas acaba envolvendo a escola, porque é uma proposta de estágio. Então, esse estágio ele tem que ser pensado com a escola, tem que ser um espaço de participação. Então, essa conversa foi feita, a diretoria de ensino aqui de Piracicaba tem sido sempre parceira, a Taitiane também pode, né, colocar sobre isso, então a gente teve esse apoio, então foi toda uma postura para chegar a acontecer. Existem limitações, acho que do contexto da pandemia, como foi colocado aqui, dessa aproximação desse dia a dia com o aluno, mas acho que essa construção ela é tecida dia a dia, e ela vai crescendo, né? Então, no módulo 3, ela tende a ter uma interação maior com a escola, com os alunos. Eu acho que esse é o grande desafio, a universidade se aproximar. Eu não sei, acho que estamos aqui no fim, né, e pediram para eu fazer um encerramento. Eu queria dizer também para os colegas que estão aqui na mesa, né, as meninas, as alunas que falaram, o quanto é admirável esta tarefa de formar professores e nós acreditarmos que as mudanças podem acontecer. Então, onde entra um PIBID, onde entram residências, as mudanças começam a acontecer. Se as pessoas estiverem abertas a isso e confiando de que é possível trabalhar diferente, fazer sentido a educação na vida dos estudantes e que a gente possa ter, né, num futuro próximo aí, né, uma educação diferenciada. Sabemos dos desafios enormes que temos de contexto nacional, internacional e de diferenças socioeconômicas, mas que é possível, sim, a mudança. Eu acho que essa é a mensagem. Eu queria agradecer a todos que participaram dessa mesa, aos professores, às PIBIdianas, né, de compartilhamento de experiências inovadoras, motivadoras. Então, parabéns para todos e seguimos com as próximas mesas do 6º Congresso de Graduação. Muito obrigada. Tchau, obrigado a todas e a todos.